Amados irmãos, que a paz esteja convosco, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, aqui vos fala é o cooperador Fábio Tales, vosso servo em Cristo, e estou aqui diretamente da congregação da Igreja de Deus em Ananindeua, no estado do Pará. Seja bem-vindo ao meu canal em nome de Jesus, pois hoje vou trazer uma pregação da parte do nosso Deus, o Eterno Criador, para a pasta Jovens em Ação. Então, como temos um tempo jubilado, sem mais delongas, vamos ler o texto supracitado em nome de Jesus. Eu convido a todos a ler Atos capítulo 18, verso 9 e verso 10. Amém? Atos 18, verso 9 e verso 10. Diz assim: E disse o Senhor em visão ao apóstolo Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eita glória! Amém? Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, sendo curto e definitivo, eu quero falar 3 pontos fundamentais para você, jovem, que está assistindo esta pregação nesta noite, em nome de Jesus. Bom, 3 tópicos aqui que foi colocado nesta oportunidade, e o primeiro é justamente o que o Eterno Deus falou para o apóstolo: não temas. Amém? Ou seja, não se amedronte, não fique com medo, não fique desguarnecido. Essa é a palavra. Porque é muito comum nós, que somos jovens, sentimos um pouco de nervosismo, um pouco de receio, aquela insegurança básica na hora de fazer a obra de Deus. Isso eu posso dizer, isso é uma coisa cotidiana, acontece com muita frequência. É até normal isso acontecer com os jovens que fazem parte da Igreja de Deus. É normal porque às vezes nós sentimos um pouco a inexperiência, ainda não temos aquela maturidade suficiente para certas responsabilidades. Então a vida é um aprendizado, é uma construção, é uma jornada. Então a gente vai crescendo, vai progredindo, vai evoluindo, para que lá na frente nós possamos chegar à estatura perfeita do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então é uma luta. E assim, meus queridos, é normal que na obra do Senhor nós tenhamos algumas dificuldades. Por exemplo, a gente sente dificuldade na hora de cantar, às vezes é na hora de pregar, às vezes é na hora de orar, às vezes é no evangelismo. Então, tudo isso a gente vai observando e a gente vai procurando, claro, na presença de Deus, verificar onde é que a gente se encaixa, né? Onde é que a gente rende mais, para qual chamado o Senhor nos concedeu, qual foi o dom que Ele designou a cada um de nós. Por exemplo, eu, Fábio Tales, quem já me conhece sabe que eu sou da área do louvor. Amo louvar e amo compor. Mas eu tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É justamente na parte homilética, vou falar bonito, na parte de pregações. Mas o que eu estou fazendo? Aquilo que o Senhor me falou nesta palavra. Versículo 9, repetindo: Não temas, mas fala e não te cales. Ou seja, mesmo que eu tenha dificuldade na parte da pregação, mas o Senhor está me incentivando a buscar mais e mais na palavra. Eu digo isso, louvado seja Deus. Então, meu querido, que você está aí do outro lado, se você também tiver dificuldades na hora da pregação, na hora de você falar da palavra, na hora de você abordar alguém para evangelizar e mostrar a doutrina da Igreja de Deus, aqui está o versículo encorajador, em nome de Jesus. Aqui está, eu posso dizer, o segredo da vitória. O Senhor disse a Paulo: não temas, não te cales. Eu tenho muitas almas que eu vou salvar e eu preciso de ti para anunciar a minha palavra. Ou seja, eu preciso de um atalaia para proclamar as boas novas para os cativos, para libertar os oprimidos e para sarar aqueles que estão enfermos. Não olhe para nós mesmos, mas olhe para o alto, olhe para a palavra, pois, como disse o salmista Davi, é de Deus que virá o nosso socorro. Amém? E o segundo ponto é: não se esconda, que vai mais ou menos na mesma linha do primeiro tópico, e é comum, né? Como eu falei, às vezes a gente se esconde, às vezes a gente age que nem Jonas. Por quê? Porque Jonas recebeu um chamado do Senhor, mas Jonas deixou o sentimento de ódio, o sentimento de raiva falar mais alto. E o que ele fez?
pegou um barco e falou: eu vou para Tarsis, eu vou me embora, eu não vou pregar para aquele povo. Por quê? É uma perda de tempo. Na cabeça de Jonas, ele achava isso. Ele falava que não iria valer a pena, porque ele sabia que aquele povo era um povo rebelde, o povo da cidade de Nínive, né? A capital da Síria. Naquela época era um povo que praticava a impiedade constantemente, era um povo perverso. E o povo judeu não gostava nem um pouco das atitudes dos assírios. Então era uma questão bem complicada. Sem contar que os assírios sempre foi uma pedra no sapato, né, na vida dos judeus. Então os judeus não digeriam bem essa situação. Mas aí Jonas fez algo errado, ele se escondeu. Ou melhor, tentou se esconder de Deus. Porque do homem ele conseguiu, mas de Deus ninguém foge não, ninguém escapa. O Altíssimo está vendo tudo. E o resultado todo mundo já conhece a história, né? Ele foi parar dentro do ventre de um grande peixe e Deus fez uma obra na vida dele e ele foi pregar. E assim Deus salvou aquela nação naquela oportunidade. Então, meu querido, não se esconda, tá? Não se constranja, vou utilizar essa palavra. Não retroaja, pelo contrário, siga em frente. Olhe para frente. Como diz o hino do nosso cenário, 70, é para frente que o crente vai. Esse deserto fica para trás. Porque Deus é maior, irmãos, e Ele que nos capacita. Ele não escolhe os capacitados, como Paulo fala. Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para o quê? Para confundir as fortes. Ou seja, Ele capacita aqueles que são incapacitados. Você olha para uma pessoa, por exemplo, que não tem estudo, por exemplo, um semi-analfabeto, você olha assim para ele e fala, não vejo perspectiva, não vejo progresso. Mas Deus tem poder. O Eterno Criador tem poder para transformar e lapidar essa pessoa em tempo recorde, para que ele se torne hábil para desenvolver a obra do Senhor. Então, o Senhor pode tudo, irmãos. E a palavra de Deus ainda fala que Deus opera abundantemente. Um versículo que me revolucionou. Efésios 3, verso 20. Opera abundantemente, além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Então, meus queridos, seja homem e mulher, não olhe para trás, tá? Não se esconda. Não faça como Elias. E Elias tem uma parte até cômica nessa história, porque Elias se escondeu com medo da Jezabel, né? Ele achava que a caverna era o melhor lugar, até pediu a morte, né? Mas o que o Eterno Deus falou? Levanta-te e anda, porque ainda não é terminada a tua jornada. Vai em frente. Então, eu te confesso a todos que por um momento eu me escondi. Eu dei uma de Elias. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a caverna é o melhor local para se ficar. Mas, meus queridos, quando Deus falou comigo, nossa, foi muito forte. Só dizendo uma frase, né? Deus falou comigo da seguinte maneira. Muitos pensam que a caverna é um local seguro. Mas eu te digo que a caverna é o local dos covardes. Então eu entendi na hora o recado de Deus. E realmente, a caverna, irmãos, é o lugar dos covardes. Então não tem jeito. Temos que desbravar, né? Como diz um outro louvor, né? Timóteo, tenho que continuar, Senhor. Tenho que continuar, não posso desanimar. Então, meus queridos, o último ponto. Não se omita. Vemos o primeiro, não temas. O segundo, não se esconda. E o terceiro, não se omita. Que significa? Não deixe ser levado pela omissão. Que significa? Não deixe de pregar. Não deixe de anunciar a palavra. Não tenha vergonha de falar do conhecimento da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus. Alguém pode dizer assim, Thales, mas eu não sei pregar, eu não sei discursar, não sei por onde entrar. Bom, eu sempre costumo aconselhar as pessoas no seguinte, para quem não sabe abordar uma pessoa, eu sempre falo, busque a Deus, peça sabedoria ao Pai, porque Ele vai dar liberalmente para todos o quanto pedirem. Está lá em Tiago 1, verso 5. E peça para Deus te moldar, para Ele te direcionar, para Ele colocar estratégias para que você possa saber, né, utilizá-las da melhor maneira para o progresso do Evangelho do Reino de Deus. E aí, as demais coisas você vai fazendo, complemento. Você vai primeiramente ler a Bíblia, você vai se dedicar a estudar um pouco mais, vai atualizar mais e mais, vai procurar ampliar teu campo de visão para conhecer outras situações, para que você saiba entrar e saiba sair. E também tem o principal, né? Que eu sempre falo para as pessoas.
Efésios 2. Se você tem dificuldade, comece por Efésios 2. É o meu manual, aqui na congregação todo mundo sabe. Quando eu vou conversar com alguém, eu sempre começo por Efésios 2. É uma marca minha. Por quê? Porque o Efésios 2 ele vai falar duas coisas muito importantes. Primeiro, a salvação vem pela graça de Deus. Não vem das obras do homem, para que nenhuma carne venha se gloriar na presença do Senhor. Ou seja, é dom de Deus, gratuito. Mas segundo, ele fala também justamente sobre a questão da união entre Cristo e a igreja. E também fala da questão da união mediante a morte e a ressurreição de Cristo dos judeus e gentios numa só comunidade. Olha como esse capítulo é maravilhoso. Então ele fala bem sobre a origem da igreja de Deus. Ele puxa bem. Ele é a porta de entrada para você falar desse assunto de uma forma simples, linear e objetiva. Amém? Então, tá dado o recado, tá dada a receita para você seguir avante no evangelismo. Atenção! Momento curiosidade. A ilustração é o seguinte. Nesses dias agora, Deus falou conosco na congregação, ou melhor, lá no salão, e Deus usou um mensageiro para falar conosco poderosamente. E nesse culto, aconteceu algo que eu digo foi maravilhoso demais, foi preponderante, e eu creio que é de Deus, porque eu lembro até agora das 4 frases que ele falou naquele momento para cada um de nós. Eu divido com você que está me assistindo nesse momento. Primeiro, ele fala, não te cales. Se você ora, continue orando. Segundo, não te cales. Se você lê a Bíblia, continue lendo a palavra. Continue pregando. Não desista. Terceiro, não te cales. Se você canta, continue cantando. Não pare de adorar o Senhor. E o quarto, não te cales. Se você gosta ou sabe acolher as pessoas, continue praticando o dom do acolhimento. Amém? Então, essas 4 frases Deus falou conosco. Eu creio que Ele entregou a vitória nas nossas mãos. E eu posso dizer que essa ilustração serviu de combustível para trazer essa pregação para você, jovem, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos através dessa pregação. Que o Espírito Santo possa agraciar a sua vida cada vez mais em nome de Jesus. Se você já é da Igreja de Deus, eu só tenho uma coisa a dizer. Continue marchando. Continue na perseverança. Continue combatendo o bom combate. Porque você, jovem, é o futuro da Igreja de Deus. Então você tem que prosseguir, assim como Timóteo fez. E para quem não é da igreja, ou seja, para quem é simpatizante, está conhecendo o canal aos poucos, eu digo uma coisa. Jesus quer te salvar. Ele quer te ajudar e tua vida transformar. Então, Pai esteja convosco. E Deus abençoe em nome de Jesus. E não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, clicar em todas as notificações e deixar o seu like ou dislike. Fique à vontade e também deixe seu comentário aqui abaixo em nome de Jesus.